esportems.com.br. Fernando Blanc. Muito bem, Thiago, estou de volta aqui para conversar novamente com o Dr. Patrick Hernandes, presidente do TJD, que agora fala aos amigos sobre a questão do julgamento do jogador Vandinho e do Corumbaense. Dr. Patrick, como está essa questão do Corumbaense? Nós temos uma grande responsabilidade quanto ao Tribunal Desportivo, que é de julgar essa situação do atleta Vandinho. Com certeza, o campeonato não tem condições de voltar sem esse julgamento. Nós precisamos decidir isso, julgar isso com o colegiado do Pleno para que se resolva a situação do último clube classificado / rebaixado. E aí sim o campeonato reúna condições de continuar, de progredir, de prosseguir, seja aí quais os cuidados técnicos, médicos, enfim, que isso vai obedecer. Essa é uma grande preocupação nossa. Por mim, se dependesse única e exclusivamente de mim, óbvio que isso já teria acontecido, e digo em nome do tribunal, inclusive, com certeza todos os auditores estavam ali ansiosos para resolver isso logo, uma situação que precisa ser resolvida. Todos estamos na expectativa de um resultado, tanto os torcedores do nosso estado, quanto os clubes, quanto até mesmo os patrocinadores. Com certeza isso envolve muitos interesses, muitos negócios, muitas paixões. Por isso que eu digo que temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Somos conscientes disso. Isso vocês podem ter total certeza. Todos os membros, todos os auditores do Tribunal Desportivo estão conscientes dessa grande responsabilidade. E aí colocamos na balança também a situação do coronavírus. Não podemos abrir mão do cuidado da segurança. Inclusive, nós até é possível a realização do julgamento virtual, do julgamento ali numa sala, com a presença apenas dos auditores, dos procuradores, do secretário, dos clubes e seus advogados, enfim, limitado ali ao advogado e a um representante do clube, de cada equipe envolvida, enfim, para evitar justamente a aglomeração de pessoas e isso ser transmitido em tempo real, ao vivo ali, para que todos tenham a possibilidade de acompanhamento em tempo real do julgamento. Mas essa não é a nossa ideia, justamente para a questão de transparência, embora eu acredite que não há falta de transparência se você efetuar uma boa transmissão em tempo real, enfim, né, a qualidade de uma divulgação desse julgamento, né, com certeza temos parceiros ali que vão cobrir, que tem total interesse em cobrir isso. A própria federação já tinha se colocado à disposição para custear essa transmissão ao vivo, mas não é o nosso interesse. O tribunal quer fazer esse julgamento presencial, de portas abertas. Sempre nós deixamos muito claro que o tribunal julga a lei, julga o caso concreto, independente de se é time A ou B, se é atleta A ou B. Isso, inclusive, foi infelizmente questionado nos últimos dias. Houveram aí ataques ao tribunal, a alguns dos membros do tribunal. Os procuradores começaram uma nota de repúdio e isso não foi para frente justamente porque entrou o coronavírus, entrou várias situações aí de isolamento, enfim, que isso acabou ficando em segundo plano e acabamos não continuando com isso. Mas, e aí, para evitar justamente isso, para evitar A ou B, porque sempre uma coisa é verdade, isso existe sempre. Sempre vai existir um perdedor, sempre vai existir um vencedor. Dificilmente um julgamento consegue agradar ambos os lados. Esse caso é um caso clássico, prático. Um clube vai ser rebaixado, um clube vai seguir, dar continuidade aí na competição. Justiça é um conceito ideal filosófico quase, porque justiça para mim é uma situação, para você, Fernando, é outra, para todos os nossos ouvintes aqui é outra. Por vocês, né, da imprensa tem os canais para fazer a enquete. Até tenho curiosidade de ver o resultado de uma enquete, por exemplo. O que você acha, telespectador? Qual o resultado mais justo para esse julgamento? Colocando ali todas as possibilidades de resultado. Vocês podem olhar, o resultado vai ser diverso. Se tivermos 3 possibilidades, vai ser praticamente 33% de votos em cada uma das situações. Provavelmente vai ser isso, porque realmente é um caso
complexo, é um caso que existem diversas possibilidades e não há como alguém falar, olha, esse resultado é injusto, outro resultado é injusto, porque é interpretativo. Isso é muito interpretativo, é muito subjetivo, é muito de cada um. Cada advogado tem ali habilitação legal para interpretar e para julgar. Isso, estou dizendo do ponto de vista jurídico, né? Que o advogado tem poder ali, autoridade legal para interpretar e decidir, no caso do Tribunal Esportivo e seus auditores. Mas qualquer torcedor consegue avaliar a situação, olhar a lei e interpretar. E aí teremos diversas interpretações, tanto do ponto de vista de torcedor, se o torcedor que conseguir tirar a paixão de lado, né? Porque nós, torcedores apaixonados, acabamos julgando de acordo com o nosso coração e não com a nossa razão. E é por isso que os auditores, todos os membros, não podem ter vínculos afetivos, vínculos emocionais, sentimentais com o clube A ou B. E aí sim nós conseguimos julgar com a razão. É importante que isso fique muito claro, né? E eu sempre vou bater nessa tecla em todas as oportunidades que eu tiver, porque foi realmente lamentável alguns ataques que tivemos enquanto tribunal, enquanto lisura do tribunal, e isso a gente jamais vai admitir, isso eu jamais vou admitir. Nosso trabalho é sério, nosso trabalho é feito por pessoas competentes, pode ser julgado aí a inexperiência de alguns, isso de fato existe. 90% da comissão disciplinar, das comissões disciplinares são formadas por auditores novos, e isso não tem como a gente resolver, não tem como eu, enquanto presidente, resolver, porque é voluntário, todos os auditores são voluntários, todos os auditores entram quando convidados e eles podem sair a qualquer momento. Então, talvez a maior bandeira que eu levantei quando assumi a presidência, aceitei essa responsabilidade, foi a capacitação dos auditores, a profissionalização dos nossos membros, a automatização dos sistemas, enfim, tem muita coisa que eu quero fazer, que eu pretendo fazer, mas eu estou até fugindo da sua pergunta, né? Peço desculpas, mas é que eu me empolgo quando eu falo de tribunal esportivo com várias ideias e muitos planejamentos que foram paralisados agora por conta do coronavírus, né? E aí eu volto na sua pergunta novamente, porque eu quero fazer o julgamento com total transparência, com portas abertas. Cada auditor vai ter a oportunidade de explanar, esmiuçar o seu entendimento, de detalhar a lei, o código e o porquê que ele chegou a essa convicção, a esse voto. Eu quero oportunizar as defesas que falem, né, nos limites da lei, no tempo legal, para a gente não ter um julgamento ali de 3 horas também, né? Enfim, mas é possível que se faça isso sim. E aí, resumindo a minha resposta, queremos fazer esse julgamento sim, o quanto antes e, obviamente, que antes do retorno do futebol. Ainda estamos com os prazos suspensos, tá? O Tribunal Desportivo está com os prazos suspensos por conta do corona, né? Inclusive isso é nacional. Os prazos dos tribunais desportivos, né? Estão todos paralisados, mas o mais rápido possível nós voltaremos sim com as atividades, marcaremos o julgamento e resolveremos essa situação. Dr. Patrick Hernandes, presidente do TJD, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Esporte MS. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Estou sempre à disposição para ajudá-los e se caso alguma pergunta não foi esclarecida, não foi respondida, eu permaneço à disposição aqui. Abraços. Daí, portanto, Thiago, conversei com o Patrick Hernandes, presidente do TJD. Volto com você sábado às 9 horas da manhã com o João Gabriel para o campeonato alemão. Por hoje é só, a gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos da informação e também do esporte. esportems.com.br